Lucas capítulo 24, vamos ler a partir do verso 13. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distância de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como quem impedido de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando, à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: ó nércio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, lhe tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe aconteceu no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Amém, irmãos. Eu quero dividir esse texto que nós lemos em três porções, para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. E mais precioso de tudo é que o Senhor aqui, nessa passagem, está falando a discípulos, né? A palavra vem falando para discípulos, para aqueles que conversaram com o Senhor, aqueles que andaram com o Senhor. E não há dúvida, irmãos, que esses 2 discípulos têm o nome de um, Cleopas, o outro não é citado o nome.
não há dúvida de que esses dois irmãos, que foi revelado, que o Senhor se revelou a eles, esses dois foram um daqueles 120 irmãos lá em Atos que receberam, que estavam na hora lá no cenáculo onde o Espírito Santo desceu. Por que que eles tiveram, por que que dá para dizer que eles estavam lá? Porque os olhos deles, os olhos espirituais deles foram abertos, né? E nós precisamos ler essa passagem olhando para as nossas vidas, trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Então, e o mais gracioso aqui é que nós lemos que Jesus ia andando com eles. Eles andando, Emaús ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Então eles estavam andando, Jesus se coloca a andar com eles, conversando com eles, mas eles não perceberam, né? E nós precisamos entender por que que eles não perceberam. Quais foi o motivo que eles não perceberam que Jesus estava andando com eles? Isso não traz para nós, porque, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos discípulos do Senhor, porque cremos nele, cremos na obra que Cristo realizou, fomos salvos, somos a sua igreja, Cristo vive em nós. E o privilégio nosso, sabe qual que é, irmão? Muito maior do que esses irmãos. Muito maior, porque Cristo estava andando com eles. Né? Ao lado deles. E para nós, Cristo está andando conosco, em nós. Não é muito mais intimidade, não é muito mais união, né? Se nós tivéssemos Cristo andando conosco, seria diferente, mas ele vive, ele anda conosco, não é ao lado, é dentro, sabe? Então a comunhão é muito mais íntima. Mas tem alguma situação que acontece conosco, que Cristo está vivendo, está andando junto, está andando em nós, e nós não percebemos. E nós precisamos que a palavra nos alerte, para que então nós sejamos aqueles que os olhos sejam abertos. Por que eles estavam andando com o Senhor e os olhos deles estavam como que impedidos de ver? O que impede nós de ver o Senhor agindo nas nossas vidas, né? Vamos ao primeiro ponto. Então, o primeiro ponto nós vamos ver do verso 13 até o verso 17, né? Nos fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distância de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos lhes, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aqui eu quero chamar a atenção. Por que nós não reconhecemos muitas vezes Cristo que está em nós? Por causa da circunstância com que nós vivemos. O que estava preocupando esses 2 discípulos? O que estava preocupando eles? O que faziam com que eles foram impedidos de olhar para o Senhor e reconhecer? Eles estavam entristecidos no seu coração. Por quê? Porque havia acontecido algo ali que eles esperavam. Eles esperavam uma situação e aconteceu outra. Eles olharam achando que Jesus era aquele que iria redimir Israel, e na verdade
Jesus tinha sido morto. Eles olharam as circunstâncias, eles não estavam olhando para o Senhor, né? E o que que impede nós de ver o Senhor? Aquilo que está à nossa volta. Nós começamos a olhar para as circunstâncias que está à nossa volta e nós esquecemos de olhar para o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que o nosso andar é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? E se nós trazermos essa realidade para aquela passagem de Pedro, quando estavam no barco, o Senhor andando por sobre as águas, né? Então o Senhor aparece a eles, acharam que era um fantasma, e ele falou, não sou eu, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Então Pedro, descendo nas águas, andou por cima da água, mas quando ele estava andando, ele tirou os olhos do Senhor, e aí ele olhou para as circunstâncias, né? A circunstância que nos rodeia durante o dia impede de nós reconhecer Jesus nas nossas vidas. E nós precisamos urgentemente. A palavra de Deus diz muito claramente que o Senhor disse assim, ó: vocês vão passar por aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci. E se nós estamos passando por aflições, Ele já venceu e Ele vive em nós, né? E aí Ele diz lá em Hebreus, eu nunca abandonarei vocês, nunca jamais eu abandonarei vocês, né? E aí nós olhamos para a circunstância que está à nossa volta e o que acontece? Nós nos entristecemos por causa daquilo que está em volta nosso. E aí nós esquecemos de olhar para o Senhor, né? Então, o primeiro impedimento que aqueles apóstolos, que esses discípulos encontraram de não reconhecer o Senhor, foi porque eles estavam tristes pela circunstância que aconteceu, né? A tristeza tomou conta deles a ponto de eles não olharem para o Senhor, né? Então esse é um dos impedimentos de nós cristãos hoje não ter uma vida de alegria no Senhor, né? Porque a alegria no Senhor não envolve circunstância. Ele é a nossa alegria e nós temos Cristo vivendo em nós. Como que nós devemos viver? Alegres, independente de circunstância, daquilo que está acontecendo na nossa volta. Nós somos alegres, por quê? Porque nós temos Cristo vivendo dentro de nós. Nós não pertencemos mais ao mundo. O mundo vive uma alegria falsa, nós vivemos a verdadeira alegria. Mas o mundo olha para nós e vê nós com a cara triste. Cristãos tristes. É cristão que desonra o seu Senhor. Porque ele diz assim, eu sou a alegria de vocês. Eu sou a paz de vocês, né? Ele não falou que ele não falou que nesse mundo ele iria nos dar paz. Ele é a paz que nós precisamos para o nosso coração. Então aqui eles pararam tristes, né? E não reconheceram. Então é o primeiro ponto, né? Vamos ao segundo ponto, a partir do verso 18. Porém chamados Cleopas, respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Amém? Então aqui o segundo ponto, de nós não reconhecer, andarmos com o Senhor e não reconhecermos a nossa incredulidade. A incredulidade. Irmãos, esses dois discípulos, quantas vezes eles devem ter ouvido o Senhor dizendo assim: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue aos gentios, seja morto, e ao terceiro dia ele ressuscitará para ser glorificado. Quantas vezes esses discípulos devem ter ouvido do Senhor, né? E eles mesmos falam aqui, quando o Senhor Jesus, quais ocorrências? Jesus o Nazareno, no verso 19, Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Então eles conheciam quem era Jesus, né? Mas o que aconteceu? Falta de crer, a incredulidade, conhecer e não colocar em prática. Esse é o grande perigo nosso, de nós não reconhecer Jesus que está em nós, mesmo conhecendo a palavra como nós conhecemos. Nós corremos um risco de não reconhecer o Senhor em nossas vidas. Corremos esse risco, irmãos. E nós precisamos ir aos pés do Senhor para que Ele realmente abra o nosso entendimento, rasgue o véu do nosso coração, né? Para que nós realmente, os nossos olhos sejam abertos e a revelação do Senhor possa vir a nós, né? Então esse segundo ponto, que nós precisamos ficar alerta, mesmo conhecendo, né? Porque nós muitas vezes falamos assim: não, eu conheço a palavra, eu creio no Senhor, né? Eu conheço tudo aquilo que o Senhor ordenou, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, né? O Senhor vive em mim, tudo isso é fato, mas nós não reconhecemos Ele em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Nós não reconhecemos, e esse é um perigo muito grande, né? De nós nos afastar do Senhor nessa circunstância. Então, o Senhor mesmo diz no verso 25: então lhe disse Jesus: ó nércio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, né? Falta a incredulidade, leva nós a não reconhecer. Então o próprio Senhor Jesus: vocês são loucos, vocês não têm atentado por tudo aquilo que os profetas falaram, né? Tudo aquilo que foi revelado a vocês, vocês precisam crer, para que então os olhos de vocês sejam abertos. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro, as circunstâncias, a tristeza nossa impede de nós reconhecermos o Senhor. Segundo ponto, a incredulidade, né? A incredulidade.
Os Salmos de número 2, não precisamos ir lá, eu só quero ver só o Salmo de número 2. Na verdade, o Salmo de número 5, ele fala assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então esses os que vão morar com o Senhor, aquele que pratica, aquele que ama o Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos que o Senhor nos ajude para que a vida de Cristo possa se manifestar a cada um de nós durante todo o tempo em que nós estivermos aqui. Porque muitas vezes nós falamos, cremos no Senhor, né? Cremos no Senhor, mas não andamos na sua lei, na sua verdade e na sua justiça, né? Então isso é um perigo muito grande, que nós precisamos que o Senhor nos ajude. Crer no Senhor é entregar-se totalmente a Ele, é reconhecer que Ele é aquele que conduz as nossas vidas, né? Então crer no Senhor é uma entrega totalmente a Ele, né? E não vivermos mais do nosso jeito, né? Do jeito que nós queremos, porque nós falamos assim: eu creio, Senhor, que a minha vida pertence a você. Eu creio, Senhor, que a minha vida é segundo a tua vontade, né? Mas aí há uma circunstância na nossa vida, nós nos desesperamos, porque nós achamos a nossa vida muito preciosa para nós. Nós não entregamos de boca para fora. Quantas vezes nós já temos falado: Senhor, toma a minha vida. Senhor, faz da minha vida aquilo que te apraz, aquilo que te agrada. Nós precisamos ter muita consciência quando nós orarmos desse jeito, porque o Senhor, Ele olha para o nosso coração e o nosso coração não é essa a realidade. Agora, quando nós orarmos: Senhor, toma a minha vida, e aí se for de coração, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai tirar tudo aquilo que não provém dEle, de nós. O Senhor vai desmontar a nossa vida para que Ele seja o centro, né? E aí nós realmente termos o Senhor como o nosso viver para a glória do Senhor. Nós temos o terceiro ponto agora, irmãos, que é a revelação do Senhor. Então esses dois pontos que nós vemos: Cristo vive em nós, Cristo está em nós, mas nós não reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas. Então agora, a partir do verso 26, fala assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso tudo eles sabiam. Esse versículo aqui eles sabiam, porque estavam com o Senhor, e o Senhor várias vezes deve ter falado, porque na palavra diz que Ele falou aos seus discípulos, né, que era necessário que Ele fosse morto e fosse ao terceiro dia Ele ressuscitasse, né? E aí o verso 27 fala assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, né? Então aqui o Senhor revelou a eles, mostrou a eles quem era o Senhor, quem era e qual é a obra que Ele veio realizar, porque Ele fala: Ele expôs
tudo aquilo que estava, começando por Moisés. Moisés fala da lei. Dos profetas, fala da obra que Cristo veio realizar. Então ele expôs todas as escrituras para eles, né? E aí quando chega no verso 28, fala assim: quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco. Aqui está o segredo de uma vida de revelação, uma vida de intimidade com o Senhor, né? Quando o Senhor então se revela, fala dele, fala das Escrituras, fala do amor do Senhor, então eles constrangeram ele: fica conosco, fica, né? E aí eles entraram. Então o Senhor entrou, porque o Senhor, ele iria passar. Se eles não convidassem, o Senhor iria passar. E aqui fala muito aos nossos corações a palavra que diz assim: o Senhor, mesmo nós não reconhecendo Ele, Ele não nos abandona, Ele não desistiu de nós. Ele continua batendo nosso coração, como diz Apocalipse: ei que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Então aqui o Senhor iria passar adiante, mas eles constrangeram, né? E falando: ó, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo dado graça, o partiu, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei. Irmãos, nesse tempo, quem era o anfitrião? Era o dono da casa. Quem era que poderia partir o pão? O dono da casa, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor, então, quando entrou naquela casa, eles sentaram à mesa e ele tomou o pão, sabe? Fala muito aos nossos corações. Quando o Senhor, ele entra, quando nós o convidamos a ele entrar no nosso coração, sabe o que ele faz? Ele toma conta de tudo. Ele é aquele que vai governar, né? Porque não, se nós fôssemos ver numa outra situação, se não fosse Jesus, esse cidadão que entrou, se fosse um cidadão comum que entrou nessa casa, o que iria acontecer? Aqueles que o convidaram deixariam ele sentar à mesa, eles pegariam o pão e entregavam para ele, né? Ele comeria, ele se satisfaria e iria dormir. Mas o Senhor fez ao contrário. Então o Senhor tomou aqueles pão, abençoou então e deu a cada um deles, né? Então isso fala muito aos nossos corações. Quando o Senhor, então, nós abrimos o nosso coração, chamamos: Senhor, entra na minha vida, entra, Senhor, reconhecendo que Ele é soberano sobre nós, o que vai acontecer? Ele vai tomar a primazia das nossas vidas. E aí vai haver o que? Revelação, né? Que é no verso 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Os olhos se abriram. Então o Senhor revelou-se a eles. Quando eles convidaram o Senhor para entrar, para estar com eles. Certo? Então, que preciosidade, irmão, nós vemos que esse nosso Senhor, Ele nunca desiste de nós. Ele anda conosco. Ele pede que nós o convidemos. E assim que Ele, quando há esse convite para Ele, Ele entra em nossos corações e Ele toma a primazia de tudo aquilo que está em nós, né? E aí o texto segue, o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho
nos falava, quando nos expunha as Escrituras, né? Então a revelação do Senhor, ela vem de uma certa forma que nós não podemos resistir ela. Por isso que nós precisamos buscar: Senhor, fala conosco. Senhor, fala ao meu coração. Nós precisamos buscar a revelação do Senhor. Então, quando Ele revela, não há em nós nada que impeça da revelação fazer a obra em nossas vidas. Então, precisamos que estar diante do Senhor, olhando para a nossa vida e verificar: andamos tristes? Por que nós andamos tristes? Qual é a circunstância que está nos levando a ter tristeza? Porque com certeza isso vai impedir de reconhecer Cristo em nossas vidas, né? Temos lido a palavra, temos buscado comunhão com o Senhor, sem crermos naquilo que nós estamos lendo, também vai nos impedir de reconhecer, né? Vai nos impedir de reconhecer que Cristo é a nossa vida, e tudo que acontecer conosco, Ele está no controle, Ele está conduzindo, é Ele, né? Então, quando o Senhor, há essa revelação da palavra dEle em nós, aí, irmãos, nós temos capacidade de convidar Ele. E quando Ele entra, pode ficar tranquilo que Ele vai tomar conta de todas as circunstâncias em nós. Verso 33. E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por ele reconhecido no partir do pão, né? Então aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, quando há uma revelação de Cristo a nós, a primeira coisa que vai acontecer conosco é uma comunhão, primeiramente com o Senhor e com a sua igreja. Eles chegaram já nesse local já tarde, porque eles falam: ó, o dia já declina, entra conosco, porque o dia já declina. Então eles não se incomodaram com o caminho pelo qual eles voltariam à noite, porque ali eles poderiam andar à noite naquelas regiões onde eles estavam, poderiam encontrar salteadores, mas eles não se preocuparam com isso. Quando eles tiveram a revelação do Senhor, qual foi a intenção deles? Voltar, mostrar, testemunhar para eles que Jesus apareceu a eles, né? Então, podemos dizer, quando nós temos revelação, o que acontece conosco? O primeiro ato: comunhão com o Senhor e comunhão com a igreja do Senhor, né? Então esses pontos, eles nunca vão andar, revelação e comunhão, nunca vão andar separados. Quando há revelação, há comunhão, né? E hoje nós temos a mesa do Senhor, participarmos da mesa do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: todas as vezes comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, né? Anunciai a morte. Então nós estamos anunciando, nós estamos testemunhando a obra que Cristo realizou por nós. E nós precisamos que o Senhor revele essa hora para nós. Quão precioso é essa hora diante do Senhor. Aqui é uma expressão, a igreja ela se reúne para adorar ao Senhor por esse momento e por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco durante o nosso tempo que nós estamos aí fora, né? É uma expressão da adoração do Senhor. Não é por causa que
por causa da mesa em si, mas é por tudo aquilo que Ele fez por nós. E o significado dessa mesa, né? O significado da obra que Cristo realizou, o significado da glória do Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele está sentado à destra do trono da majestade, Ele é aquele que vive eternamente, Ele está diante do Pai intercedendo por nós. E ao mesmo tempo Ele enviou o Seu Espírito para que nos conduzisse a Ele, né? Então é muito precioso, irmãos. Nós precisamos que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, para que então a realidade espiritual possa ser manifestada a cada um de nós. Primeiramente, comunhão com o Senhor, após comunhão com a igreja do Senhor, né? Então, precisamos ir aos pés do Senhor. O que está impedindo nós de reconhecer Cristo em nossas vidas, né? E precisamos ir para o Senhor e pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me, né? Para que Ele então se revele a nós. Amém, irmãos?